Olá, bom dia, graça e a paz de Cristo seja com você e com toda a sua família. Bom dia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado e comece a clamar a Deus pela chuva de Deus sobre a vida dela. Levante a sua voz como voz de trombeta e comece a clamar, comece a pedir ao Senhor a chuva de Deus sobre a vida do seu irmão. Oh, chuva, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos nesta manhã, em que nós estaremos mais uma vez, com a graça de nosso Deus, estudando a sua preciosa palavra nessa manhã.
Sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos aí alguns irmãos aí já participando, a irmã Genilda, né? O Carlos, a irmã Socorro, o Moisés. Quero aproveitar também e desejar a todas as mamães da nossa Igreja Batista Manancial, todas as mamães da nossa congregação Batista Pão da Vida, todas as mamães de Juazeiro do Norte, do Ceará, do Brasil e do mundo. Feliz Dia das Mães. Que esse dia seja um dia especial. Eu sei que nós devemos celebrar esse dia todos os dias, porque a mãe, a nossa mãe, ela é importante na nossa história de vida. Até porque sem a nossa mãe nós não estaríamos aqui. Então nós precisamos reconhecer não apenas no dia como hoje, que é celebrado em todo o mundo, mas devemos lembrar sempre da nossa mãe, respeitá-la, amá-la, cuidar dela, porque o trabalho de uma mãe nunca acaba. Os filhos crescem, casam-se, vão embora, vão morar em outro estado, às vezes até em outro país, mas ela continua cuidando, mesmo de longe. A mãe, ela continua cuidando, se preocupando com os seus filhos. Então quero parabenizar todas essas mulheres que são guerreiras, são mulheres batalhadoras, Sei que cada uma de vocês tem uma história de vida aí a contar. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem sido gracioso, benevolente com cada uma de vocês. Quero desejar também Feliz Dia das Mães todo especial para minha esposa Juliana. Que Deus abençoe a sua caminhada, parabenizar porque ela nos deu, com a graça de Deus, duas crianças lindas e maravilhosas, a Heloísa e a Alice, que é fruto do nosso casamento, do nosso relacionamento. Então, eu louvo a Deus pela vida da Juliana, nesta manhã, pela mãe que ela tem sido nesses 16, 17 anos que estamos aí na caminhada, casados, para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar você a orar comigo nesta manhã. E nós vamos adorar ao Senhor ainda com mais um louvor nesta manhã, tá certo? E se você ainda não ligou para sua mãe, se você ainda não falou com ela, faça uma chamada de vídeo. Eu ainda não tive a oportunidade nesta manhã de fazer isso, mas assim que eu terminar essa live aqui, estarei ligando, fazendo uma chamada de vídeo para minha mãe que está em São Paulo. Então, sabemos que nós não podemos estar juntos, a não ser que você já more com a sua mãe, então você é um privilegiado, mas evite, tá bom? Se você não mora com a sua mãe, ligue para ela, faça uma chamada de vídeo, tá certo? Logo essa pandemia vai passar e logo estaremos juntos celebrando não só o Dia das Mães, mas todos os dias que o Senhor assim tem nos dado. Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta manhã pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, ó Deus, que faz parte da nossa igreja. Quero te agradecer pela vida de cada mãe, pelo privilégio dessas mulheres ser mães. Ó Deus, obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Senhor, que a cada dia nós possamos, ó Deus, depender do Senhor. Que a cada dia nós possamos, ó Deus, nos voltar para Ti em obediência, em amor, em fidelidade. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos enche com a Tua graça e com a Tua bondade, e que o Senhor nos abençoe nesse momento aqui em que nós estaremos compartilhando a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a sermos de fato uma testemunha viva daquilo que o Senhor realizou e está realizando em nossas vidas a cada dia. Assim nós oramos, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor, ok? E que Deus possa continuar falando ao seu coração nesta manhã. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não
senhores do Senhor, dê um grito de alegria. Glória a Deus, que bênção, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir também, né? E é justamente, meus irmãos, sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã, né? Como compartilhar a minha fé, como compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Como você deve compartilhar essa transformação que Deus realizou na sua vida através de Cristo Jesus. Esse é um desafio para cada um de nós, né? Porque eu percebo que uma grande maioria do povo de Deus, mas uma grande maioria, talvez não sendo pessimista, mas talvez algo em torno de mais de 90% do povo de Deus tem muita, mas muita dificuldade em compartilhar a sua fé em Cristo Jesus. E nós precisamos parar para avaliar o porquê, quais são as dificuldades que eu tenho em compartilhar minha fé com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. O que me impede de compartilhar
com as pessoas que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, contar minha história, o que Deus realizou na minha vida. O que me impede? Talvez o medo. O medo certamente é um dos principais fatores que contribui para o não compartilhamento da fé em Cristo Jesus. E nós precisamos trabalhar isso no decorrer da nossa vida, irmãos, porque todos nós, sem nenhuma exceção, fomos chamados por Deus para compartilhar, para falar do amor de Deus, falar daquilo que Cristo fez em nossa vida para todas as pessoas. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos a cada dia pensar sobre isso e numa forma de vencermos as barreiras que talvez tenha se levantado diante de nós, nos impedindo de fazer isso. Eu sei também que algumas pessoas, embora estejam participando de uma igreja ativamente, embora estejam indo à igreja regularmente, né, pelo menos antes dessa pandemia chegar no mundo, às vezes essa pessoa ela não se encontra ou ela não tem, às vezes, as condições de fazer isso. Por quê? Porque às vezes essa pessoa ela não está vivendo uma vida condizente com o Evangelho. Então, as pessoas, ao olhar para a vida dessa pessoa, percebem um contraste muito grande com aquilo que ela diz que Deus fez, com aquilo que ela está vivendo. Então nós precisamos atentar para isso, porque a minha vida precisa, não só na maneira de eu me expressar com palavras, precisa apontar para o Cristo, mas a minha própria vida também precisa apontar para Cristo. A minha conduta, a minha maneira de viver, a minha maneira de se comportar lá no trabalho, como que eu vivo no trabalho, se eu realmente sou um exemplo lá no meu trabalho, um bom funcionário, ou um bom empregador, um bom gerente, e assim por diante, não importa, um bom aluno na escola, né? Se eu sou aquele aluno aplicado, dedicado, que tem credibilidade. Essa é a palavra-chave, meus irmãos, no testemunho cristão, na nossa caminhada cristã. Se nós temos credibilidade naquilo que estamos falando, por conta que a nossa vida ela dá exatamente essa credibilidade diante das situações da nossa vida. Então nós percebemos que existem muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem ser cristãos, mas quando você no primeiro momento olha para a vida dessas pessoas, parece não haver nenhuma diferença com aqueles que não conhecem a Cristo. Então nós precisamos ser coerentes com isso e perceber que a nossa vida precisa estar transformada por Cristo para que eu possa dar um testemunho, né? Muito bem, eu quero convidar você a ler Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Eu penso que talvez esse seja o versículo mais conhecido, mais lido no livro de Atos. Talvez até o versículo mais conhecido de todo o Novo Testamento, né? Atos 1:8. Tá? Então vamos ler e eu quero que você pense comigo nesta manhã sobre o seu compromisso com Deus, sobre o chamado de Deus na sua vida. Não pense, não imagine que você não é chamado por Deus. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo e tiveram suas vidas transformadas em Cristo Jesus, e essas pessoas se arrependeram dos seus pecados e entregaram-se a Cristo, todas essas pessoas, sem nenhuma exceção, foram chamados por Deus para testemunhar de Cristo. Então veja Atos 1:8 que diz: mas recebereis poder ao descer e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja a abrangência do nosso testemunho, né? Em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos dar testemunho, né? Ser uma testemunha.
Eu quero rapidamente pensar, quem foi que disse essas palavras, né? Quem foi que deu esta ordem, propriamente? Foi Cristo. Cristo Jesus deu esta ordem. A quem Jesus disse essas palavras? Aos apóstolos. E essas mesmas palavras são válidas para a minha vida e para a sua vida. O que os apóstolos iriam receber? Eles iriam receber poder, né? Conforme a leitura que eu fiz agora há pouco. Quem daria esse poder? O Espírito Santo. Quando iriam receber? Quando o Espírito Santo viesse sobre eles, como de fato veio em Atos 2. Receber poder para quê? Para testemunhar, para falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho. Testemunhar onde? Aonde eu devo testemunhar? Judeia, ou melhor, Jerusalém no primeiro momento. Jerusalém é a cidade onde você mora. Se você mora em São Paulo, então você deve testemunhar em Jerusalém. Mas se Deus te levar, por exemplo, para a Judeia, então vamos imaginar que alguém que mora numa das cidades do ABC, por exemplo, em Santo André, em São Paulo, então Deus leva essa pessoa para o interior de São Paulo. Então lá é a Judeia, né? Samaria seria um outro estado, por exemplo. Deus me tirou de São Paulo e me trouxe para o estado do Ceará. Então eu estou na Samaria. Eu estou pregando o Evangelho em Samaria, que é, no meu caso aqui, o estado do Ceará. E confins da terra? Seria, por exemplo, eu sair aqui do Ceará e ir para a África ou para algum país da Ásia, ou seja, sair do Brasil. Então essa seria os confins da terra. Então Deus nos chamou a todos nós a sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Resumindo, Deus nos chamou para ser testemunha dele aonde quer que nós estejamos, ok? E ele já nos deu o poder para isso. E esse poder tem a ver com o Espírito Santo. No momento em que eu e você confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Cristo ele passou a habitar na nossa vida e nós passamos a ser habitação, morada do Espírito Santo. Então nós estamos aptos a testemunhar, a começar pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus fez na sua vida. Então nós precisamos compartilhar a nossa fé com todas aquelas pessoas que nos conhecem. Por exemplo, os meus colegas de classe, na sala de aula, no trabalho, a minha vizinhança, os meus amigos pessoais. Então eu posso fazer isso, tá certo? Aí algumas perguntas que surgem aí. Tenho que dar meu testemunho? Tenho que fazer isso mesmo? Mas eu não sei falar, eu não sei nem por onde começar a fazer isso. Né? Como devo compartilhar a minha fé? Então essas são perguntas importantes que nós precisamos estar prontos a responder e a fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Então veja, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para testemunhar. Ok? Como fazer isso? Né? Lá em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou que ouviu. Testemunhar é falar, contar, manifestar, expressar, revelar, demonstrar, confirmar. Então, prepare-se para testemunhar. Jesus disse a seus discípulos que eles seriam suas testemunhas. Aí em Atos, Paulo recomendou a Timóteo, né, que transmitisse o que estava aprendendo, para que esses pudessem passar os conhecimentos a outros. 2 Timóteo 2,2. É importante, para quem está começando agora a caminhada cristã, né, é muito importante que você tenha um discipulador. É muito importante que você tenha alguém mais experimentado na fé para lhe ajudar nessa caminhada.
ok? Para lhe ensinar a Bíblia, as doutrinas básicas, fundamentais da nossa caminhada com Deus, né? Por exemplo, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é o Espírito Santo, né? O que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará. Então, temos algumas doutrinas, e que não são poucas, são várias, que nós precisamos estudá-la. E nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos discipule, uma pessoa que nos ajude na caminhada cristã. Ok? Então você pode procurar uma pessoa que dá um bom testemunho, uma pessoa que vive uma vida de fato cristocêntrica, uma vida que condiz com o Evangelho de Cristo. Então você pode, aí na sua igreja mesmo, se aproximar de uma pessoa como essa que eu estou descrevendo e pedir ajuda para que você cresça, ok? Irmãos, isso é bênção. Eu, por exemplo, eu tenho um pastor amigo, né, mais experiente, né, a pessoa que me ajuda, o pastor Marcos Johnson, né, Mark Johnson. Ele é um pastor que tem um pouco mais de 60 anos de idade, né, missionário americano aqui no Brasil, já vai para quase 27 anos, e semanalmente eu, através da plataforma do Skype, a gente tem uma reunião aí de algo em torno de 90 minutos de discipulado. E é necessário, e como eu tenho sido abençoado, estou compartilhando isso para lhe encorajar a ter um discipulador e fazer discípulo. Você é discipulado e você, consequentemente, discipula. Ok? Então isso é importante. Nós somos chamados a fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Então eu tenho alguém que tem me ajudado na caminhada cristã. Alguém que está aí a alguns passos à minha frente. E essa pessoa tem sido bênção. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Mark Johnson, porque ele tem sido bênção na minha vida. Então você não precisa estar sozinha. Você só vai estar sozinho se você quiser. Se essa é uma escolha pessoal sua, né? Porque eu e você precisamos buscar alguém que possa nos ajudar, alguém que você possa abrir o coração, alguém que tenha liberdade de pegar o dedo, apontar na sua direção e dizer, olha, você está errado nisso. Você está agindo errado aqui. A palavra de Deus diz isso, 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 e você precisa consertar. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado é estar ao lado, é andar lado a lado. É você estar aprendendo com essa pessoa, ok? Porque essa pessoa ela sempre vai lhe orientar de acordo com a palavra de Deus. Isso é discipulado bíblico, ok? Não é aquele discipulado que o discipulador ele fala o que quer, o que acha. Não existe espaço para isso. No discipulado bíblico, o que orienta a conversa, o que dirige o discipulado é a palavra de Deus. Ela é que orienta, ela é que mostra o norte, tá certo? Então, se você não tem alguém que está fazendo isso, procure a tempo. Mesmo nessa época de pandemia, você pode procurar alguém, você pode, inclusive, fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp. Né? Ontem à noite eu tive uma conversa muito boa com os homens da nossa igreja, que nós denominamos os peregrinos. E foi uma conversa muito joia, uma conversa discipuladora. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena você ter um discipulador, alguém que possa lhe ajudar na caminhada cristã. E é exatamente isso que Paulo está ensinando a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. Às vezes as pessoas falam, não, esse negócio não existe. Não existe, meu irmão. Não existe talvez na nossa concepção, porque ela está longe de ser bíblica. Existe sim. Atos 1:8 é uma das passagens bíblicas, Marcos 16:15, Mateus 28:19, 2 Timóteo 2:2. Então tudo isso é base bíblica que fala da importância do discipulado. Ok? Então nós precisamos abraçar isso, nós precisamos viver isso. Mas pastor, mas ninguém está fazendo. As igrejas parece que, irmãos, lamentavelmente, essa é uma realidade. Muitas igrejas, mas muitas, não todas, mas muitas, têm se esquecido do discipulado, da importância, da base, do fundamento, que é o discipulado.
Mas não é porque as pessoas não estão fazendo que eu não vou fazer. Não é porque as pessoas não estão buscando fazer aquilo que Deus orientou que eu não vou fazer. É bíblico. Então, se é bíblico, se é uma ordem de Deus, se Deus nos orienta a fazer, então logo eu e você precisamos fazer de bom grado, com alegria, porque seremos abençoados e vamos abençoar outras vidas. Ok? Então, fica aí essa palavra de encorajamento para você, tá? Mesmo nessa época de pandemia, você pode fazer isso. Tem várias plataformas, você pode fazer isso pelo Facebook, pelo Instagram, até pelo Twitter, pelo WhatsApp. Então você pode fazer isso de várias formas, né? Tem o Telegram também que você pode utilizar, né? Que é um outro aplicativo que funciona como o WhatsApp. Então você tem muitas opções. Então, mesmo nessa época de pandemia, nós podemos compartilhar a fé, né? Talvez muitos cristãos já tenham visto nesses últimos dias que tem pegado o Facebook só para postar coisa de política, só para postar o que está acontecendo no mundo, muita notícia ruim. Irmãos, eu sei que está acontecendo muitas mortes. Nós no Brasil ultrapassamos o número lamentável de mais de 10 mil pessoas que já morreram, né, de acordo com o Ministério da Saúde, por conta dessa pandemia do Covid-19. Isso é lamentável, isso é triste, né? Mas vamos alimentar o Facebook, vamos alimentar as redes sociais com a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é bom demais, isso é precioso demais. Tem muita gente hoje no Facebook, nas redes sociais, que estão precisando de Jesus. Então vamos usar essas plataformas para compartilhar nossa fé, falar de Cristo. É lamentável, às vezes, você abrir o Facebook de um cristão e parece que o cara é mais ímpio do que o ímpio. É lamentável. Você conhece alguém assim? Talvez você conheça alguém próximo de você, né? Com tanta bobagem, tanto lixo, que a pessoa que diz que tem Cristo fica postando nas redes sociais, fica brigando, arrumando confusão. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados sim para testemunhar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Para isso fomos chamados. E precisamos fazer com muita, mas muita alegria. Alcançar os perdidos, alcançar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, qual é o propósito aí do nosso testemunho? O fato de nós testemunharmos? A salvação dos perdidos, conforme Provérbios 11:30, né? A restauração também dos desviados, aqueles que um dia estavam servindo a Deus e por alguma razão se afastaram. Então, nós precisamos restaurar essas pessoas à caminhada com Deus. A edificação, né, de acordo com Efésios 4:29, o nosso testemunho também edifica os crentes, né? E por último, de acordo com Mateus 25:16, a glorificação de Deus. Então nós precisamos, através do nosso testemunho, dar glórias a Deus, né? As pessoas olharão para a nossa vida e vão dizer, realmente essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma atitude diferente, de fato, ela não é igual a nós. Né? Então por que ela não é igual a nós? Porque ela tem Cristo, ok? Você está preparado para compartilhar a sua fé? Um bom modo de evangelizar é dar o seu testemunho pessoal, contar o que Cristo fez na sua vida. Você deve também orar pelo seu testemunho, orar pelas palavras pelas pessoas que vão ouvir, né, a palavra, memorizar alguns versículos básicos para o evangelismo. Isso é muito importante. Você conhecer, lembrar, memorizar esses versículos bíblicos na hora de evangelizar, isso é muito bom e o Espírito Santo vai usar isso na hora da evangelização. Ter preparado aí o seu testemunho pessoal para compartilhar, colocar um sorriso sincero nos lábios e muita alegria e amor no coração. É isso que precisamos fazer. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós precisamos aí trabalhar o nosso testemunho em 5 minutos. Em 5 minutos você separa aí 1,5 minutos para dizer como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Tá? Vamos imaginar que eu bebia. Bem, eu vou contar para essa pessoa, olha, vou colocar o nome da pessoa aqui de João. Olha, João, eu vivi uma vida, eu bebia, eu era um alcoólatra, eu vivia na prostituição, eu era uma pessoa mentirosa, eu gostava de enganar as pessoas, né? Sempre fui um bom filho. E então eu vivi uma vida assim, pensava que ia para o céu, que Deus tinha um lugarzinho reservado para o céu. Isso eu contando testemunho para essa pessoa hipotética chamada João. Então, aí um dia um amigo meu me convidou, né, para ir tomar um café na casa dele. E eu fui tomar um café. Quando eu cheguei lá, estava a família reunida e nós tomamos um café gostoso. E aí ele aproveitou ali naquele momento para falar o que Deus havia feito na vida dele. E eu ouvi o testemunho dele e muita coisa que ele compartilhou era também uma realidade na minha vida. E naquele momento ele perguntou para mim se eu gostaria de ter a minha vida transformada. E como eu estava sofrendo, né, apesar de aparentar viver uma vida feliz, eu estava sofrendo no meu coração. Naquele momento eu abri meu coração, eu pedi perdão a Deus dos meus pecados, Ele me ajudou orando por mim. E a partir daquele momento a minha vida foi transformada. Hoje eu sou discipulado por essa pessoa. Hoje essa pessoa me ajuda, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu vou à igreja, hoje eu parei de beber, hoje eu não tenho mais prazer no pecado, hoje eu não bebo, eu não minto, eu não engano, eu não faço mais nada disso. Eu tenho agora a alegria de servir a Deus. E eu estou compartilhando isso com você porque eu sei também que Deus te ama e Deus quer transformar também a sua vida. Aí você pode citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você compartilha, né, como esse exemplo que eu estou dando aqui, que eu estou compartilhando com o João, e aí nesse momento você pode convidá-lo, você se arrepende dos seus pecados, você deseja entregar sua vida a Cristo. Se você desejar fazer isso, eu vou orar por você. Irmãos, é simples. Claro que antes disso nós precisamos estar orando para que Deus abençoe o nosso testemunho, para que Deus nos dê as palavras adequadas, apropriadas para nós darmos esse testemunho. Muitas pessoas têm medo. Mas se a pessoa falar assim, não quero ouvir, ou essa pessoa simplesmente virar as costas para mim, me deixar falando, não tem problema. Cristo foi rejeitado, os apóstolos foram rejeitados, significa que isso pode acontecer comigo também, com você. Mas lembrem-se que nós estamos fazendo a nossa parte, que Deus mandou, dar testemunho. Se a pessoa não recebe, não acolhe, ou não se converte ali, irmãos, não se preocupe, isso não é sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é compartilhar a fé em Cristo. Agora, quem salva, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo. O resultado fica por conta de Deus. Não é eu que tenho que produzir a salvação na vida da pessoa, é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos agir, ser diferente. Vamos fazer a diferença, vamos testemunhar, vamos fazer disso o nosso estilo de vida. Olha que ponto nós chegamos como igreja. Não estou dizendo que isso é de todo ruim. É lamentável, guardando as devidas proporções. Nós marcarmos um dia com a igreja para sair para evangelizar. Irmãos, isso demonstra o quanto nós estamos falhando no nosso compromisso de testemunhar. Porque o testemunhar deveria ser um estilo de vida do salvo, a cada dia. Né? No trabalho, não parar de trabalhar para testemunhar, mas na hora do almoço, antes de entrar no trabalho, na saída, no final de semana, chamar alguém para tomar um café na sua casa e compartilhar o evangelho com essa pessoa. Então, existem várias formas de você fazer isso, ok? Então, nós só precisamos começar a fazer.
Então, quando nós observamos que a igreja, ela hoje funciona, na sua maioria, a gente marca uma agenda, um dia para ir evangelizar, e quando vai evangelizar, vai Pedro, Tiago e João. Vai 98 ou 99% não vai. Vai 1% quando vai. Então você percebe que essas pessoas elas não entenderam. Não entenderam o que Jesus nos mandou fazer. Não compreenderam a dimensão da ordem de Jesus. Jesus não nos pediu um favor. Ele nos mandou. E se eu e você somos discípulos de Jesus, somos discípulos que fazemos e que fazemos discípulos. Ok? Nós obedecemos a ordem 28:19. Ide e fazer discípulos. É uma ordem. E quando eu não faço isso, eu estou pecando. É triste, às vezes, você observar, no contexto geral da igreja, como, por exemplo, e não estou dizendo que não é pecado, porque é pecado, como nós consideramos o adultério, nós abominamos, nós condenamos, porque a Bíblia também condena, tudo bem. Ok? É pecado. Essa pessoa que adulterou, essa pessoa que é mentiroso, né, nós também abominamos. Olha como essa pessoa é mentirosa, né? Tudo bem, ela está errando, ela precisa de ajuda, ela precisa se consertar. E nós podemos ajudar essa pessoa. Mas a pessoa que não faz discípulo, a gente tá tudo bem, né? Ela não está fazendo discípulo, mas está tudo bem. Não está nada bem, irmãos. Porque nós estamos desobedecendo a Cristo. E isso é pecado. Não existe o pecadinho e o pecadão. Claro que vai ter efeitos, né? O dano será diferente. A pessoa que está em adultério vai ter um determinado adultério, né? Pode incorrer num divórcio, pode haver briga, uma série de coisas. E Deus, obviamente, Deus abomina o divórcio, Deus condena o adultério, Deus condena a fornicação, né? Deus abomina, independente de onde esteja e da forma que seja. Deus abomina. Agora, o não fazer discípulo, é isso que eu quero que você entenda. Que nós estamos em desobediência quando nós não estamos fazendo. Quando nós não estamos compartilhando. Ah, pastor, mas e agora? Eu tenho que sair hoje de casa? Não, irmão, calma. Você dá um passo de cada vez. Primeiro, você tem um testemunho para dar que vai apontar para Cristo? Porque eu estou falando isso, irmãos, porque tem pessoas que não têm um testemunho. Tem um testemunho, que não aponta para Cristo. Pelo contrário, vai afastar essa pessoa de Cristo. Então, meu testemunho precisa trazer a pessoa a Cristo e não afastá-la. Mas isso acontece quando a minha vida está totalmente contrária à palavra de Deus. Então, nós precisamos viver a fé cristã, praticar a palavra. E, consequentemente, o nosso testemunho será um testemunho eficaz diante da sociedade. Ok? Por exemplo, o que é um testemunho? Eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que se diz discípulo de Jesus, que compra e não paga. Ela compra no açougue, fiado, não paga. Compra no mercadinho da esquina, não paga. Ela promete que vai pagar tal dia e não paga. Mente, né? Depois que comprou nesse mercado, aí pula de mercado, vai para outro mercado comprar fiado. Por quê? Porque ela está tendo alguma dificuldade, por conta disso ela se acha no direito de comprar e não pagar. Então, irmãos, isso é um testemunho. Essa pessoa ela não tem moral nenhuma para falar de Cristo. Por quê? Porque ela está enganando, ela está mentindo, ela está cometendo um monte de pecados. Então isso é um testemunho, né? A pessoa, quando ela anda com a Bíblia debaixo do braço pela rua, o dono do mercado, o dono do açougue, o dono da farmácia, vai dizer, lá vai o crente. Né? Lá vai o crente que compra e não paga. E isso é um testemunho. E quantas pessoas, infelizmente, estão vivendo isso? Irmãos, eu sei
Eu sei que tem pessoas que passam por momentos difíceis. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui que é bênção. A pessoa comprou lá no açougue e não pôde pagar na data combinada. Essa pessoa procura o dono. Eu tive uma dificuldade. Eu não vou te pagar hoje. Não posso te pagar hoje. Mas a semana que vem eu vou te pagar. Tudo bem? Então essa pessoa ela se justifica, ela procura. E essa pessoa ela vai ter credibilidade. Entendeu? Ela nunca vai ser achada como uma pessoa que... eu não gosto muito dessa palavra. Uma pessoa caloteira, né? Como se é falada aí, por aí afora. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem integridade. É uma pessoa que compra, é uma pessoa que paga, é uma pessoa que tem um bom testemunho. Ok? Então, são coisas, irmãos, que nós precisamos nos estar atentos a isso. Tá bom? Então, isso tem a ver com o quê? Com testemunhar com a nossa vida, né? Como nós fazemos isso, tudo isso vai ser bênção. Olha só o que diz 1 Timóteo 4,12, embasando tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos. Veja o que diz. 1 Timóteo 4,12 diz assim: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que é que Paulo está falando aqui para Timóteo? Seja o exemplo, Timóteo. Seja o exemplo. Isso é muito importante, irmãos. Nós darmos exemplo, né? A nossa luz ela tem que brilhar porque nós estamos na luz. Nós somos sal da terra, né? Então nós vamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, ok? E é um fator importante. Se nós estamos testemunhando, se você chamou uma pessoa para tomar um café na sua casa, então use a Bíblia, né? Leia a Bíblia para a pessoa, pegue a Bíblia, né? Abre lá em João 3,16 e lê para a pessoa: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Compartilha com a pessoa, leia. E claro, ofereça para essa pessoa um estudo bíblico. Fala: olha, vamos marcar um determinado horário, num determinado dia da semana, um tempo aí para você começar a discipular, dar um estudo bíblico. Porque você falar que vai discipular, ela nem sabe o que é isso. Então você fala: olha, você gostaria de conhecer mais a Bíblia? Você gostaria de saber mais a respeito da Bíblia? Então você pode separar da sua semana 40 minutos, irmão. 40 minutos para você estudar a Bíblia com essa pessoa. E aí pode até ser que se no primeiro momento essa pessoa não entregou a vida a Cristo, mas no decorrer daquele estudo bíblico que você terá em mãos, e eu posso até lhe ajudar com relação a isso, se você quiser o material, eu posso lhe fornecer, então você vai ajudar essa pessoa na caminhada e no decorrer essa pessoa pode tomar a decisão de se tornar um discípulo de Jesus, né? E certamente o que ela está tendo através da sua vida, esse estudo bíblico, ela certamente fará com outras pessoas aquilo que fizeram com ela. Então nós precisamos a cada dia cultivar isso, ok? Testemunhar de Cristo, falar de Cristo, é um estilo de vida de todos os salvos. Você não precisa se esforçar, marcar um dia na semana, simplesmente, tudo bem, a gente pode marcar um dia para sair de casa em casa, abordando, mas eu quero que você imagine o seguinte, que nós somos chamados para fazer isso todos os dias, no trabalho, na escola, na nossa vizinhança, né? Só um outro exemplo para ilustrar bem o nosso testemunho. Vamos imaginar que numa determinada casa mora um casal, crentes, né? E, claro, tem vizinho à frente, na casa da frente, tem um vizinho que mora à direita, o que mora à esquerda, e tem um vizinho que mora ao fundo, né, na outra casa. Agora você imagina esse casal brigando, né? Briga, grita alto, e o vizinho escuta, e eles falam palavrão, e aquela coisa feia, horrível, né? Aí no domingo de manhã, ou no domingo à noite,
aquele casal sai de casa com a Bíblia, né? E aí aquela vizinhança observa e fica olhando a situação daquele casal que durante a semana inteira foi uma briga de foice dentro de casa. Como fica o testemunho cristão desse casal na sua vizinhança? Como está? A resposta é que fica totalmente comprometido. Fica totalmente comprometido. Por quê? Porque esse casal, durante toda a semana, pela conduta que eles assumiram diante da sociedade, diante da vizinhança, está contrariando tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, casal tem problema? Sim, tem. Tem dificuldade? Tem. Mas precisa ser resolvido à luz da palavra de Deus, com amor, com alegria, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos aí no mês de maio, hoje dia 10, dia das mães, né? Nós já estamos quase chegando na metade do ano. Junho já está aí, próximo. Aí a pergunta que fica, nesses 5 meses, quantas pessoas eu discipulei esse ano? O ano passado, quantas pessoas eu levei a Cristo? Que eu dei estudo bíblico, que eu ajudei essa pessoa na caminhada. Meu irmão, nunca é tarde, não é tarde ainda, você pode mudar isso. Quem sabe até o final deste ano, dezembro, você pode dizer, olha pastor, eu ajudei 2, 3 pessoas, estou dando estudo bíblico, estou ajudando essa pessoa a conhecer a Deus. Irmãos, mude esse cenário, ok? Porque isso é algo que Deus nos chamou a fazer. Obedeça a Deus. Faça com alegria. Faça com amor. Tenha. E é interessante, irmãos, como isso é maravilhoso. Só basta você começar a fazer. E você vai ver a alegria que você vai começar a desfrutar na sua vida. Pelo fato de você estar ajudando as pessoas na caminhada. Ao mesmo tempo que você ajuda essas pessoas na caminhada cristã, você é ajudado. Então faça isso com alegria. Faça disso o seu estilo de vida. Ok? Tenha alegria no fazer isso. E, irmãos, eu não vivi isso ainda. Mas eu creio que eu ainda vou viver isso. Deus vai me dar o privilégio de uma pessoa, um membro da igreja, ou congregado da igreja, chegar para mim e falar assim, olha pastor, aqui está o João, aqui está a Maria, aqui está o Antônio, o Zé, eles estão aqui porque nós já estamos caminhando estudo bíblico há 1, 2, 3 meses, e eles já entregaram a vida a Cristo, e eu estou trazendo eles aqui para agora querem fazer parte dessa família, eles querem se batizar como a palavra de Deus manda eles se batizar, eles querem participar da ceia, eles querem crescer na escola bíblica também, e eles já estão começando a fazer isso. Irmãos, eu anelo, eu oro a Deus para que esse dia chegue, para que eu possa desfrutar dessa alegria, ok? Que é o desejo de todo pastor, ver as ovelhas gerando ovelhas, ver discípulos gerando discípulos. É isso, meus irmãos. Glória a Deus, eu estou orando por isso, que Deus possa fazer de você um discípulo que gera discípulo, para a glória do nome de Jesus. Então vamos sempre apresentar aquilo que eu falei no início. Discipulado, ele só é possível, o verdadeiro discipulado, quando ele é bíblico. Tá bom? Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque no Brasil, e ainda existe isso, irmãos, é um movimento aí de discipulado, em que a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do que não deve acontecer no discipulado, que é errado, totalmente errado. A pessoa que está sendo discipulada, ela fica debaixo de um jugo. Isso não é bíblico. Ao ponto que se essa pessoa, por exemplo, ela vai precisar trocar de carro, ela tem que pedir autorização ou permissão para o seu discipulador para trocar de carro, comprar um novo carro, ou para mudar de casa, comprar uma nova casa. Não.
Isso não existe, isso é um abuso. Isso não é o verdadeiro discipulado bíblico, tá bom? A pessoa pode até pedir oração. Olha, eu estou pensando em trocar de casa, trocar de carro, mudar de emprego. Orem por mim. Aí tudo bem, certo? Aí é bíblico, né? Pedir oração, compartilhar os pedidos de oração, é bênção. Tá? Agora, pedir autorização para comprar um carro para o discipulador, e se o discipulador não autorizar, ele não compra, isso está totalmente contrário à palavra de Deus. Tá bom? Isso é abuso. E isso não pode acontecer no discipulado. Então, por isso que eu estou falando que no verdadeiro discipulado existe a orientação. Em todo o tempo ela é bíblica, levando sempre o discipulado. No discipulado, o discipulador sempre vai levar aquela pessoa que está sendo discipulada a se parecer mais e mais com Cristo Jesus. Okay? Esse é o grande desafio na caminhada discipular. Né? Junte-se a nós, faça parte disso, faça parte dessa grande comissão que foi dada à Igreja de Cristo, que somos nós. Nós somos a Igreja. E Jesus nos mandou ir e fazer discípulo de todas as nações. Então precisamos fazer isso com alegria, tá certo? A cada dia. É isso aí, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final, né, dessa temática. Como compartilhar a minha fé. Então fica aí essas dicas que são de suma importância. Que você possa refletir. E mais ainda, que você possa praticar na sua caminhada com Cristo o fato de você fazer discípulo de Cristo a cada dia. Permita ser usado por Deus. Permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus. Tá certo? Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. E nós precisamos ouvir esse chamado, se submeter a esse chamado em obediência e fazer. Ah, pastor, mas a minha igreja ela não se preocupa com isso. Meu irmão, faça a sua parte. Dê o exemplo, de repente, através do seu exemplo, você pode mudar a situação da igreja onde você congrega. As pessoas vão ver você fazendo discípulo e essas pessoas elas podem seguir o seu exemplo. Então, não vamos esperar os outros fazer para a gente começar. Vamos fazer aquilo que Jesus mandou. Inicie na sua igreja esse trabalho pioneiro, ok? De fazer discípulo. Quem sabe, através da sua vida, Deus mudará a realidade de toda a igreja local. Eu quero adorar ao Senhor com um louvor. Depois desse louvor, eu quero estar orando por você. Você pode deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, algum pedido de oração que você porventura tenha e eu estarei orando por isso, ok? Então, por favor, vamos então ouvir esse louvor. Enquanto isso, você vai deixando aí os seus pedidos de oração para que daqui a pouquinho nós possamos estar adorando ao Senhor. Cante alegremente, meu irmão. Adore ao Senhor nesta manhã, porque Ele nos amou, nos perdoou e nos salvou. Celebrai a Deus com júbilo,
glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos alegremente ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero orar nesse momento. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Genilda pedindo oração, também pela família, né? A irmã Ivone pedindo oração pela sua vida e pela vida da família. Vamos estar orando. O irmão Moisés também, pedindo que Deus o ajude a testemunhar de Cristo, né? Amém. Vamos estar orando nesse momento, pedindo que o Senhor use as nossas vidas para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele fez na nossa vida, ok? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo, por esta manhã em tua presença, pela vida, Senhor, da irmã Genilda, da sua família. Cuida, Pai, da Janiele, da Jamile, do irmão Zé, da Genilda, de toda a família do Natanael. Toma-os em tuas mãos. Senhor, eu quero colocar também diante do Senhor a irmã Ivone, a sua saúde. Cuida da saúde para a irmã Ivone. Ó Deus, cuida também do seu esposo Dias, dos seus filhos. Guarda-os, livra-os de todo mal, seus netos. Que a cada dia essa família possa depender mais e mais do Senhor. Pai, eu quero também colocar diante de ti a vida do irmão Moisés, que o Senhor dê a ele a capacidade de testemunhar, que ele possa fazer isso com alegria, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que acompanhou essa live aqui pela manhã, hoje, dia 10 de maio de 2020, que o Senhor possa abençoar todas as mamães da nossa Igreja Batista Manancial, todas as mamães da nossa Congregação Batista Pão da Vida, todas as mamães de Juazeiro do Norte, a Juliana, a minha mãe, a Francisca. O Senhor visita ela, Senhor, dá saúde para minha mãe. Abençoa, Pai, todas as mamães do Brasil e do mundo. Senhor, que essas mamães, todas elas possam te conhecer como o único Deus verdadeiro. Pai, eu oro e eu te agradeço por tudo. Assim nós fazemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, quero desejar a você que está nos acompanhando, né, um excelente domingo, né, fazendo menção aí a todos os irmãos, né, que está conosco aí acompanhando essa live, que Deus possa abençoar de forma especial cada um de vocês, tá certo? À noite nós estaremos aí com mais uma live a partir das 18h30. Todos estão convidados a participar conosco logo mais à noite. Receba o meu abraço virtual, que Deus te abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor. Até mais.